Bom dia a todos e a todas, são 10 de setembro de 2020. É um prazer, uma honra abrir o nosso sétimo colóquio, ciclo de palestras Consciência e Cognição, do nosso grupo aqui da UFPE, no Recife. Esse evento ele é um evento peculiar, né, porque estamos nessa época de confinamento. A gente pensava em fazer esse evento pelo menos uma vez por semestre, juntando professores e alunos, mas como via de teste agora, para ver como que o nosso grupo lida, a gente, Tarek e eu, decidimos fazer esse como se fosse uma espécie de piloto, né, para começar a articular a nossa comunidade, receber 2020.3, que também é algo piloto, algo, uma espécie de experimento, ninguém está muito certo como é que vai ser, mas está acontecendo. Esse semestre suplementar aqui na UFPA, remoto também. Então é uma maneira também da gente se adaptar às circunstâncias e continuar trabalhando em alto nível e se articulando, né? Muito importante a gente continuar sabendo o que os outros estão pesquisando, mostrando as nossas pesquisas, ouvindo críticas, fazendo críticas, dando sugestões, recomendações. Isso é a cultura acadêmica, isso é a dinâmica acadêmica, e eu acho que a gente temos a responsabilidade, a obrigação de continuar tentando fazer o nosso melhor, mesmo nessas circunstâncias ruins. Então, todos bem-vindos. São 2 dias de evento, 2 manhãs. Esse sétimo ciclo começa com 4 comunicações de 20 a 25 minutos, mais 5 minutos de debate, né? Vão ser 4 alunos agora, 3 nossos aqui da UFPE, outro convidado da UFAL. Quando vocês forem fazer a apresentação, seria interessante também mencionar de onde vocês são, né, se são bolsistas ou não, né, falar o apoio institucional de vocês é algo importante, para a gente se conhecer melhor também. E a gente fecha o dia de hoje com uma conferência do professor Tarek Prata, aqui da UFPA, né, o nosso líder do grupo Consciência e Cognição aqui na UFPA. Olha a responsabilidade aí, Tarek. Então tá bom. Então amanhã a gente volta, 9 horas também, vão ser 5 comunicações de alunos, mestrado e também da iniciação científica, da nossa graduação. E depois fecha comigo. Ok, então questões técnicas, eu acho que a internet não está oscilando. Se ela começar a oscilar demais, seria interessante desligar os vídeos e tal. Mas se não, a gente pode continuar com o vídeo aberto, quem quiser, quem se sentir à vontade para. Tá bom. Tarek, você quer falar alguma coisa? Você quer comentar alguma coisa? Apenas expressar meu contentamento, né, com esse pequeno evento. É a primeira coisa que nós estamos fazendo nessa era do isolamento social. Acho que é muito bem-vindo, né, assim, para a gente reativar um pouco as nossas atividades, num momento que é muito difícil, né, muito complicado. Na universidade nós estamos começando esse semestre remoto, que é uma coisa nova para todo mundo, né? Assim, eu não tenho a completa familiaridade dessa plataforma, né, para utilizar para as aulas, e existem diversas dificuldades técnicas, diversas questões, né, diversas demandas. Então, assim, é um momento complicado, mas é importante que a gente retome isso e, de fato, assim, à medida que o tempo vai passando ao longo desse semestre, no próximo semestre, a gente ir repetindo esses eventos, aproveitando a viabilidade de realizar interações, né, com pessoas de outros lugares. Então, fico muito contente, né, animado de apresentar esse meu trabalho, que é um assunto que eu estudo há certo tempo. E, né, desejo a todos nós um bom evento, né, um bom recomeço dessas atividades. Muito bom, obrigado, Tarek. Eu acho muito importante reforçar a ideia de pensar em rede, né?
Estou vendo o pessoal aqui de outras universidades também. É muito importante que a gente esteja trabalhando e trabalhando em rede, juntos, né? Para se fortalecer, inclusive academicamente, institucionalmente, num momento tão desafiador. Então tá, vamos começar o nosso 7º ciclo de palestra de consciência e cognição aqui da UFPE. A primeira fala vai ser do Leonildo Galdino, nosso mestrando aqui da UFPE. Ele vai ter uma fala nesse bloquinho de estética, a filosofia da arte de Danto e objeções ao pensamento wittgensteiniano. Quando bater 20 minutos, eu vou informar que faltam 5, ok, Leonildo? Ok. Então tá, muito obrigado. Então, aqueles que não estiverem falando podem desligar o microfone e se a internet não ficar muito pesada, não cair, podem deixar o vídeo também ligado. Isso não é um problema. Leonildo, a palavra é sua. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar participando uma vez do ciclo de palestra, né? Eu acho que é a segunda vez que eu estou participando. O meu áudio está bom? Dá para todo mundo ouvir? Ok. Então, vou iniciar a projeção aqui. Todo mundo consegue ver a tela em uma resolução adequada? Só avisando, uma questão prática aqui mesmo, né, que como a minha tela está toda preenchida, né, então eu não consigo ver ninguém, né, então qualquer sinal, eu peço que vocês falem, né, o professor Marcos Silva, na hora que der os 20 minutos, eu gostaria que ele falasse para eu poder acompanhar, né, já que eu estou sem poder ver as pessoas, eu poder o mesmo sem ver o chat, né. Então é isso. Então, bom dia novamente. Então, o título da minha apresentação é A Filosofia da Arte de Danto, né? Objeções ao pensamento wittgensteiniano. E eu sou orientado pelo professor Marcos Silva, né, que acabou de fazer a apresentação do evento. Dar algum esclarecimento inicial na seguinte questão, né? Apesar do título aí fazer referência à ideia de objeções ao pensamento wittgensteiniano, portanto, né? Não necessariamente que ele seja uma coisa que eu concordo, por exemplo, já que na minha pesquisa o objetivo final é justamente tentar mostrar alguns problemas das análises de Danto, mas nesse caso, especificamente, essa apresentação tem como objetivo analisar alguns pressupostos analíticos da arte que defendem Danto, o Wittgenstein como uma maneira adequada de interpretar a arte de maneira geral. E depois, analisando as colocações do Danto, né, que vai fazer umas críticas à medida que ele tenta desenvolver uma perspectiva completamente diferente dos Wittgensteinianos. Então, o objetivo aqui vai ser justamente mostrar alguns pontos em relação ao Wittgenstein e aos teóricos que usam o Wittgenstein para explicar a arte, que usaram. Pronto, aqui está a estrutura da minha apresentação. Então, esses dois pensadores aqui são os dois pensadores que tanto debate com eles, né? Depois das críticas de Danto, no livro dele em relação a esses autores, né, eu não conheço nenhum texto, já pesquisei diversas vezes se eles fizeram alguma réplica às colocações de Danto, né, não houveram. Simplesmente outros autores tentaram escrever para tentar mostrar possíveis falhas de Danto na análise desses autores, né? E algumas injustiças que o Danto poderia ter feito com o Wittgenstein, que é justamente o objeto da minha pesquisa.
Então, o Morton Leite, né, que esse artigo de 56 vai mostrar uma perspectiva Wittgensteiniana para defender a ideia de que a arte ela não é possível ser definida. Né? Então, a questão aqui vai girar em torno de se é possível definir arte ou não. Né? Então, ele vai apresentar realmente uma arte com uma textura aberta, com os jogos, né, com a linguagem no Wittgenstein, que não é determinada e nem é anterior à prática. Ela está dentro do uso, então ela é suscetível à mudança. E o Koenig, que na mesma abordagem, né, cita poucas vezes o Wittgenstein nesse artigo, mas a abordagem dele na mesma perspectiva de uma análise do conceito de arte por meio das questões práticas também, né, completamente afastado de questões intelectualistas atuais, e depois o Dante com as suas críticas. Né. Então, a gente vai, na medida do possível, aqui, demonstrar algumas críticas de Dante em relação a esses pensadores, e tentar mostrar, por exemplo, algumas questões que ele coloca, tentando apontar para uma solução a esse problema. Né? No caso, explicar o que alguns aspectos, por exemplo, que esses autores não perceberam, e daí ele tentar construir uma filosofia da arte própria. Ok, então vou tentar rapidamente passar esses autores pela noção básica, né? Que eles começam, na verdade, não debatendo com o Dante, porque Dante não tinha entrado no cenário ainda, né? Mas eles mesmos debatendo com as perspectivas essencialistas da arte, né? Que sempre existiu desde a antiguidade, né? Na contemporaneidade isso ainda da forma reinava. Né? Então, isso em 1956, quando está surgindo a arte contemporânea, é que eles estão debatendo isso. Né? Embora esses autores, né, que eu mencionei, o Aitz e o Koenig, eles não fizeram análise observando as novidades da arte contemporânea. Né? Tanto que vai fazer isso e mostrar justamente que, como eles não observaram, né, talvez fosse cedo demais para fazer isso, essas questões da arte contemporânea, não foi possível, por exemplo, que eles percebessem essas falhas que eles apresentam, né, segundo Dante. Então, a rejeição às teorias estéticas, né, que tentam encontrar uma definição da arte, e aqui está essas teorias, né, que lá nesse artigo ele vai descrever uma por uma, lá mostrando por que elas não são possíveis, né? E a ideia geral que eu sempre gosto de comparar com a questão lá de Platão, quando está tratando da questão do que é o homem, né? E Diógenes, ele define o homem como bípede, e Diógenes pega uma galinha depenada e atira e diz, aqui está o homem em Platão. Então, em que sentido? De que quanto mais você tenta dizer quais as propriedades definidoras de um determinado ser, de um determinado objeto, mas sempre vai faltar alguma coisa. Né? Então, vai aparecer alguma coisa diferente, que tem algum aspecto que você não tem. Enfim, gera uma confusão e ninguém nunca encontra realmente definir o que seria essa arte. Então, ele vai rejeitar essas propostas e mostrar uma perspectiva realmente de indefinição. Então, não existe uma natureza da arte, né? Rejeita a ideia de o que é arte, esse tipo de pergunta para ele não faz o menor sentido. Né? Chama isso de falso problema e procura responder usando a noção de semelhança de família, né? A ideia dos jogos de linguagem. A ideia de que também não faz sentido perguntar o que é a linguagem, né? Mas tentar entender ela enquanto atividade, enquanto uso nas questões pragmáticas da própria vida. Então, essa é a perspectiva do Aitz. Aí não devemos perguntar por uma natureza de um certo X filosófico, né? Devemos antes perguntar pela função que X desempenha na linguagem, né? Seja o conceito de arte, né? Ou seja, as próprias obras de arte dentro de um determinado contexto, né? Que faria as pessoas perceberem se aquilo é obra de arte ou não. Então, a função que aquilo exerce, né? E o uso prático que as pessoas fazem aí, né? Ou seja, a função que as pessoas dão a esses conceitos, e no dia a dia as pessoas perceberiam claramente o que é obra de arte, justamente por essa associação prática da função, na verdade, que determinado conceito ou determinada obra de arte tem dentro do seu sistema. E o problema da natureza da arte é como da natureza dos jogos, né, que é uma natureza aberta, cheia de regras, e que não existe nenhuma propriedade em comum, e que, dependendo dos jogos, eles podem no máximo, compartilhar semelhanças, né, mas dentro do contexto de cada jogo,
as regras mudam, e assim a gente teria que entender a linguagem, e o caso do White, ele vai fazer essa conversão para as obras de arte, que as obras de arte também deveriam ser entendidas da mesma forma. Então, assim como os jogos, aquilo que eles chamamos de arte, não possuem nenhuma propriedade comum, então só semelhança. Apresenta apenas cadeia de similaridade. Saber o que é arte não é a essência, mas ser capaz de reconhecer, descrever, explicar aquelas coisas que chamamos de arte em virtude de certa similaridade. E aí ele surge com essa noção de arte com uma textura aberta, né, justamente vinculada a essa noção do Wittgensteiniano da linguagem, quanto a uma estrutura aberta mesmo. Aí diz que o que chamamos de arte, na verdade, é um conceito aberto, né, o qual está sempre suscetível de revisão ou adaptação a novas condições de aparecimento imprevisíveis da arte. Né? Então, mesmo que esse artigo seja de 56 e debate sobre a arte contemporânea começando na década de 60, dá a entender, pelo menos do meu ponto de vista, que quando ele diz que essas condições de aparecimento, né, que faria com que a noção de arte seria revisada, ele conseguiria, de certa forma, abarcar isso, né? Se entender, na verdade, que quando a arte contemporânea surge, nada também se definiria, né? Mas o Dante ele vai na via contrária. Ele acha que quando a arte contemporânea surge, é justamente quando ela surge para uma definição. Não uma definição aos modos antigos, né? Mas uma definição com condições necessárias e tudo. Então, o que o White chama de conceito aberto diz respeito à interpretação do uso da palavra arte e às condições de aplicação. Sempre o uso prático mesmo. E que pode se ajustar e ser corrigido. Então, no final lá do artigo dele, ele vai falar do caráter de decisão que se pode dar às obras de arte, dependendo do conceito. Então, sou meio arbitrário, né? E uma das críticas também que surge a esse pensamento de White, né, quando ele usa essa noção de semelhança de família, seria identificar a arte por semelhança de família. Alguns acreditam que ele cairia numa regressão infinita, né? Ele tentar encontrar quais são as obras de arte que são semelhantes a tal e decidir quais são as obras, o reino das obras de arte, né? E aí não encontraria, por exemplo, aquela primeira obra de arte que possibilitaria fazer associação de semelhança, né? Mas eu acho que não faz sentido, porque se ele está defendendo o conceito realmente aberto, né, seria semelhante à linguagem. Fazer a pergunta, por exemplo, que quando a linguagem se iniciou, para você poder dizer que é a linguagem, eu acho que não faz sentido. E parece que o argumento da regressão infinita também não fica muito bem para refutar ele. Então, sendo o conceito aberto, a palavra arte ganha um significado por meio do uso, do alargamento desse conceito a utilizar para fazer referência às obras de arte. Pronto. E esse autor, o William Koenig, eu acho que ele não consegue aprofundar tanto, né, essas questões, ele não se apega tanto a detalhes do pensamento wittgensteiniano, né? Mas tem um exemplo aqui mais na frente que ele vai usar, que é o exemplo do depósito, que fica muito claro assim, a noção do uso prático mesmo, e da identificação da arte a partir realmente do estar em contato com a obra de arte e do modo como você usa o conceito para encontrar, né? Mas não conceito no sentido intelectualístico e definidor, né? Mas no sentido prático, né? De não saber o conceito, mas mesmo sem saber o conceito, ele conseguiria reconhecer, né? Então, vai fazer uma crítica a esse método. Ele começa justamente tentando mostrar, por exemplo, que perguntar pela arte, por exemplo, é uma pergunta que é parecida, por exemplo, com o que perguntar o que é Hélio, né? Mas ele diz que as respostas são completamente diferentes, porque quando se pergunta o que é Hélio, você encontra uma propriedade definidora do que é Hélio, né? Que é um elemento lá cujo número é 2, eu engoli o 2 aqui, em massa atômica, esse valor aqui. Então, quando você usa o hélio para conceito de hélio, você realmente encontra essas propriedades, define o que é hélio. Mas quando você pergunta, por exemplo, qual é a natureza da arte, o que é arte, embora a pergunta seja da mesma forma, você não consegue encontrar porque não existe, segundo ele, né, essa propriedade definidora, né? Mas existem obras de arte que são diferentes, né, e que no máximo podem partilhar semelhança, né? Então se partilham semelhanças não iguais. Então quando você vai para um objeto tentando encontrar a definição, você vai cair nos erros dos metafísicos tradicionais.
Nesse artigo, ele vai mostrar que há dois erros básicos, né, da estética tradicional, e que diz a ver com isso. Né? No entanto, perguntar o que é arte, embora a pergunta seja da mesma forma, exige uma resposta do tipo o que é o espaço, o que é o homem, o que é a religião, que são perguntas originalmente filosóficas. Né? Então, perguntar pelo que é arte seria nesse sentido aqui, não no sentido do que é perguntar por ela. Então, do mesmo modo que eu vou pular isso aqui para adiantar, porque eu estou repetindo praticamente as mesmas coisas que eu disse lá em cima, né? E ele aqui vai citar as correntes tradicionais e essencialistas, que o White cita lá em cima também. Então, eles usam essa mesma perspectiva. E aqui os dois erros que ele disse, essa perspectiva tradicional. Né? São que, apesar das diferenças, de suas diferenças, todas as obras de arte devem possuir alguma natureza comum. Então, ele disse aqui é um erro grave, né? Porque não existem essas propriedades comuns. E a noção de que só é possível uma crítica responsável se houver padrões ou critérios universalmente aplicáveis, né, às obras de arte. Então, só seria possível uma crítica de arte se você conseguisse encontrar realmente essa essência da arte também. Então, ele acha que isso não faz sentido. E aí, ele vai para o argumento do depósito de mercadorias, que é mais ou menos o seguinte, né? Para ele mostrar, por exemplo, que não necessariamente você precisa saber o que é arte enquanto um conceito definidor, mas saber simplesmente usar em sua praticidade, você conseguiria identificar, reconhecer as obras de arte facilmente, né, a partir das semelhanças. Imaginemos um depósito em que um homem é convidado a entrar para separar obras de arte de objetos banais. Aí, mesmo sem possuir uma definição satisfatória, facilmente o homem consegue distinguir as obras de arte de outros objetos que não são por meio de semelhanças de famílias, né, perceptíveis daqueles objetos aos quais ele está habituado a chamar de arte. Aí depois ele pede para a gente considerar outra situação. Né? Consideremos que o mesmo homem seja convidado a entrar no depósito para retirar todos os objetos significativos ou de expressão. Então, nesse caso aqui, ele diz que o homem já ficaria completamente perdido sem saber exatamente o que tirar realmente como objeto significativo de expressão, porque aí entraria uma dimensão conceitual e ele não teria domínio de um conceito para reconhecer as obras de arte a partir de conceito, né? Mas sim a partir da experiência prática mesmo. Isso aqui tanto vai cair pesado em cima desses conceitos, né? Tanto do White como do Ken, que vai tentar criticar também o Wittgenstein. Né? Pois bem, então, uma coisa que a gente deve perceber é que nesses dois autores, né, então fica muito claro assim um aspecto muito materialista, né, das obras de arte, ver as obras de arte, perceber as relações entre as obras de arte para reconhecer ela. E aí o Dante ele vai criticar esses aspectos justamente por conta do surgimento da arte contemporânea, que segundo ele teriam uma dimensão conceitual de corporificação de conceitos que esses autores não reconheceram. Né? Então, seria uma dimensão imaterial. Né? E depois ele vai criar um contra-argumento para esse armazém aí, esse depósito de mercadoria do Ken, para mostrar que ele não funciona quando a dimensão conceitual da arte contemporânea ela realmente entra na questão. Então, tanto critica o critério recognitivo, que são as aptidões recognitivas dos wittgensteinianos, que nada mais é do que essa ideia de reconhecimento, o sentido pragmático das obras de arte. Né? Então, ele faz uma crítica disso, diz que isso aqui, tipo, lá no texto dele, ele está dizendo, as obras de arte são a classe de semelhança aberta. Né? Essa classe de semelhança aberta é o que leva a gente a identificar a partir das questões práticas do uso do conceito e da associação de obras de arte. Isso ele mostrando como são essas obras de arte que eu mostrei para vocês, como são esses autores, né? A teoria deles. Segundo a classe de propriedades abertas, só seria preciso saber o que é arte observando as semelhanças de família entre obras de arte. Aí reconhece o que é arte pelo uso pragmático do conceito de arte. Então, sempre o conceito é associado à ideia dos objetos e não saber que conceito seria esse. Né? Então, ele critica realmente esses aspectos materiais
e ele entra com outro aspecto, o segundo critério, que é o critério de causalidade, que ele leva em consideração essas semelhanças, né, entre os objetos, né, mas ele vai dizer que não seriam somente semelhanças, né, mas seriam propriedades em comum, sim, o conceito de semelhança de família. Aí ele está contrariando justamente a ideia do Wittgenstein de que semelhanças de família não tem propriedades em comum, né. Aí ele teria propriedade em comum se você olhar do ponto de vista, né, desse critério de causalidade, que seria um fator em comum a uma classe de obras de arte, por exemplo. Então, elas seriam abertas no sentido recognitivo, mas seria fechado no sentido do critério de causalidade. Aí ele dá vários exemplos de artistas, de cultura. Imagina aí a cultura do barroco, você percebe identificar os objetos de um determinado período, no caso barroco, né, a partir dessa causalidade, desse fator causal comum que existe no período barroco, as obras de Mozart, né, as fotografias, por exemplo, de uma pessoa, à medida que ela vai envelhecendo, você olharia essa fotografia e identificaria que essas pessoas são... que essas fotografias se referem à mesma pessoa, porque tem algo definido ali, esse fator causal comum, que garante que esses objetos fizessem parte dessa classe fechada, né, dessas propriedades em comum. E com as obras de arte, ele poderia enveredar por esse caminho. Embora isso aí não seja a questão definidora exatamente. 5 minutos, Galdino. Então, vou acelerar aqui. Pois bem, então, ele dá esses exemplos. Sim, isso aqui é o contra-argumento de Danton, né, ao depósito de mercadoria do Koenig, que ele diz o seguinte, né, para resumir. Então, se o Koenig deu um depósito lá com vários objetos, né, tanto obras de arte como objetos banais, e o homem lá que ele imaginou conseguiu discernir realmente obras de arte de objetos banais no sentido prático, realmente identificar, aí o Danton vai dizer o seguinte: então imaginemos outro depósito em que tudo não é arte lá no depósito do Koenig tenha igualmente no meu depósito que seja obra de arte. Então vamos lá pegar o outro lado da Brillo Box de Andy Warhol, né? Imagine lá uma lata de sopa, né, que está lá no depósito, mas só que lá ele não é obra de arte. O depósito de Danton, ele seria obra de arte, né? E ele vai fazer esse tipo de comparação, né? Que nesse caso seria impossível distinguir as obras de arte pelos seus aspectos materiais, né? Então aqui ele já admite, né, a teoria dele de que existem obras de arte que elas não são identificadas, reconhecidas ou percebidas como arte pelo sentido materialista, né, mas simplesmente pelo sentido conceitual, né, que é incorporado às obras de arte. Então, em 1964, ele entra com a noção de mundo da arte, né, que é esse sistema da arte que a gente, do qual as obras de arte fazem parte, né, e os objetos transfiguram para o status de arte. Aí a noção de Danton defende a tese de que o que permite algo ser arte são incorporados no mundo das obras de arte. Então, os objetos que não fazem parte das obras de arte, né, eles podem serem transfigurados, né, a palavra que ele usa, né, para o mundo da arte. Aí a pergunta é, em aspectos materiais, muda alguma coisa? Não necessariamente. Então, uma lata de sopa no mundo comum, ele pode virar obra de arte sem sofrer nenhuma alteração na sua parte física. É isso que ele quer dizer, né? Aí ele fala da noção de autoconsciência, que seria uma espécie de fusão entre filosofia e obra de arte, né? Então, por exemplo, não existiria exatamente uma filosofia sobre as obras de arte, mas as próprias obras de arte contemporânea, ela seria obra de arte e filosofia ao mesmo tempo. Porque o que garante que as coisas sejam obras de arte na contemporaneidade, né, e que serviria para toda a história, seria esse caráter ontológico, né, esse atributo ontológico que é colocado nas obras, e as obras viram arte. Então, seria impossível, por exemplo, você saber o que é arte, esse caráter ontológico. Então, tendo esse caráter ontológico transfigurador nas obras de arte, as próprias obras de arte, ela tem esse aspecto filosófico elas mesmas, né? E aí que uma definição para a arte teria que sair de dentro, ou seja, uma definição filosófica das obras de arte, né? Já que elas mesmas são filosofia. E dilui as fronteiras entre filosofia e arte, né?
filosofia e arte seriam uma única e só coisa, e a ideia de autodefinição, né, que seria a definição filosófica da própria arte, levando em consideração esse aspecto mesmo filosófico da arte, e não algum aspecto colocado sobre as obras de arte. Isso aqui é só um exemplo, né? Realmente eu trouxe poucas imagens hoje, porque está um debate muito mais teórico mesmo. Um exemplo do Gabriel Box de Andy Warhol, em que ele, o Dante fica impactado e mostra realmente, né, que é a mesma caixa. Claro que ele faz uma caixa semelhante, mas ele poderia pegar a mesma caixa lá do mercado, colocar numa galeria, dentro todos esses aspectos da arte, da teoria, da crítica, da história, né, e desse caráter transfigurador, levaria as obras de arte a serem obras. Para finalizar, rapidamente, professor, acho que eu já atingi aqui 20 minutos, né? Mas bem rápido aqui, só finalizar isso, né? Quando ele vai começar a ter as obras de arte, ele vai entrar para o conceito da noção de representação. Ele acha que um dos aspectos, inclusive, é a ideia de representação. As obras de arte são diferentes das coisas do mundo, embora possam ser sensivelmente indistinguíveis. Né? Então, o caráter diferenciador não são aspectos materiais, mas seriam os aspectos, os conceitos corporificados que são colocados nos objetos e ninguém percebe. Assim como as palavras representam coisas e acontecimentos, as obras de arte são coisas que representam coisas e acontecimentos. Né? Então, aqui ele faz a comparação da arte com o próprio sistema de linguagem. Né? Então, da mesma forma que existem as palavras, a gramática, toda a semântica lá para significar as coisas do mundo, né? Então, as obras de arte funcionam realmente da mesma forma. Então, pode, sim, haver uma interpretação metafórica do mundo a partir do momento em que as obras de arte ela não se constituem simplesmente objetos banais, né, mas com objetos que passam a significar coisas. E eles podem significar eles mesmos lá no mundo banal. Então, uma lata de sopa no mundo banal e uma lata de sopa no mundo da arte. Né? Ela mesma pode simbolizar o seu par idêntico lá no mundo da arte. Né? Ele explora isso mais depois, bem problematicamente, né? Então levaria tempo. E as obras de arte são sobre o quê? Né? Ele usa essa tecnologia lá para mostrar justamente esse caráter representacional que as obras de arte têm a partir dessa noção transfiguradora. E para finalizar, a ideia de que qualquer coisa pode vir a ser arte. Significa dizer que qualquer objeto pode incorporar conceitos, passar a representar outras coisas. Mesmo que tal objeto seja sensivelmente idêntico às coisas que passou a representar. Mas o fato de que qualquer coisa possa vir a ser arte não segue que todas as coisas sejam obras de arte. Né? Então, elas precisariam se transfigurar para emergir ao caráter de obras de arte propriamente dita. Ok, obrigado. Era só isso mesmo. Ok. Muito obrigado, Galdino, pela apresentação, pela nossa primeira comunicação do evento no primeiro dia. Perguntas, comentários, sugestões, críticas, recomendações. Tem como 5 minutos. Posso uma... Sim, Jonathan. Vamos fazer um seguinte, assim, quando alguém quiser falar, já pode colocar o nome no chat, tá? Aí a gente consegue organizar melhor, aí não ficam muitos microfones abertos. Quem quiser falar, pode se inscrever no chat. Jonathan, por favor. Opa, bom dia, parabéns pela apresentação. Eu queria perguntar assim, sobre essa última parte, né, que vocês, essa última parte da sua apresentação, em que você falou, né, acho que pro Danton, a arte é meio como uma representação das coisas, né? E aí a gente acaba associando essa noção de representação à noção que vem lá desde Aristóteles, né? Com a mimesis, a imitação ou algo do tipo, né? Queria saber se existe correlação nessa noção de representação com essa noção de mimes, ou imitação das coisas ao nosso redor, né? Ele, em alguns momentos das obras dele, ele está dialogando com a história da arte, né? Inclusive com aquilo que
no sentido prático mesmo, não seria uma obra de arte. Tipo, as coisas voltadas para a religião, né, as fotos de objetos culturais e de questões de identidade mística. Mas ele faz um diálogo com isso aí, realmente eu não aprofundo esse diálogo, mas para ele mostrar algumas semelhanças que teria realmente com essa questão mimética dos antigos. Mas a questão da representação não quer dizer exatamente cópia como era no caso de Platão, entende? No caso da crítica de Platão. A realidade, né, no sentido de querer fazer a realidade como ela é. Mas o artista que faria uma imitação, mas essa imitação no sentido simbólico, né, não de ser a coisa, né, mas de significar a coisa. Ele usa esses exemplos para mostrar que não só na arte contemporânea a coisa funciona a partir dessa ideia de corporificação de conceitos, né, mas que tem toda a história da arte funcionaria da mesma forma. Então, não é o artista que tem uma paisagem, ele representa ali com a sua habilidade técnica de fazer uma obra de arte, e pelos aspectos sensíveis da obra, você fica espantado com tanta beleza e diz que ele é arte por conta disso. Né? Mas no sentido realmente metafórico de que aquilo não é a coisa, mas aquilo simboliza a coisa, entende? Então, ele vai levar esse exemplo. No geral, é como se ele estivesse dizendo que, ainda que a gente apego romântico a essas obras, o que define, de fato, na teoria dele, seria essa corporificação de conceitos. Né? Isso é uma diferença genuína entre uma pintura de um grande artista e uma lata de sopa, por exemplo. Entende? Porque se você for avaliar pelo aspecto da beleza, você cai naqueles aspectos antigos de arte qualquer vela, né? Aí ele vai para outra via, ele vai dizer que não, que o que define isso aí, na verdade, é essa corporificação de conceito. Né? Aí ele leva aquela noção hegeliana, né, de autoconsciência da arte, né? Inclusive no livro A Coisa da Arte, né, que é um livro de 2007, ele vai fazer uma narrativa justamente baseada em Hegel mesmo, para mostrar que a arte contemporânea ela é uma espécie de espírito absoluto da arte, né? Quando ela consegue a ideia de corporificação do conceito, conseguiria fazer com que qualquer coisa poderia ser obra de arte, né? Então não teria aquela ideia histórica de que em um determinado período obra de arte é isso, em outro determinado período fosse cultural obra de arte é aquilo. Na contemporaneidade ele vai dizer que não, tudo pode ser obra de arte, embora não seja. Mas como é que tudo pode vir a ser obra de arte? A partir do momento em que os conceitos eles se corporificam, essa dimensão ontológica, ela é colocada para os objetos de arte. Então, tanto para os objetos banais, como coisas corriqueiras do nosso uso, como esses objetos, por exemplo, que estão nos museus também, funcionariam da mesma forma. Claro, né, ele vai para uma análise mais complexa lá, comparando filósofo aqui, filósofo acolá, exemplo de obra tal, cultura tal, é bem mais complicado. Mas, genericamente, seria mais ou menos isso. Ok. Jonathan, você quer algo curto, por favor? A gente tem uma outra pergunta. Desculpa, era só porque eu queria compreender mais. Então, a noção de belo estaria esvaziada da obra dele? A noção da beleza seria isso? Só rapidinho. Desculpa. Ele não chega a desprezar esses aspectos. Né? Por exemplo, quando ele está criticando os wittgensteinianos, né? Ele não está desprezando que aquilo ali realmente seja uma coisa interessante. Né? Ele fala lá do caráter relacional mesmo, que o conceito de semelhança de família carrega, né? Que aquilo é importante, mas aquilo não é suficiente, porque ele acredita que é possível realmente definir, entende? Então, ele não despreza o caráter emocional, o caráter de expressão que as teorias tradicionais têm, né? Mas essas coisas elas não são suficientes para entender como, de fato, a arte funciona e como o sistema de arte, que chama de mundo da arte, funciona, que possibilita, realmente, as obras de arte serem obras de arte. Quando eu falo sistema da arte, mundo da arte, né, vem aquela noção. Então, o que define as obras de arte é uma questão institucional, né? Porque tem o mundo da arte, tem as instituições lá, e eles decidem o que entra e o que não entra. Né? Alguns autores entenderam dessa forma, né? Tipo o George Dick, que o Dan debate com ele, né? Mas Dante vai dizer que não, a teoria dele não é institucional, não é porque a instituição diz que é obra de arte, não é obra de arte. É por conta de diversos outros aspectos, né? Inclusive, um dos aspectos mais importantes é esse que eu mencionei no final, que é a ideia da representação, no sentido de que
Assim como as palavras conseguem significar coisas do mundo, as obras de arte elas funcionariam da mesma forma também. Então, criar uma obra de arte, onde tu pode colocar objetos na galeria de um determinado posicionamento, que sejam objetos banais, aqueles objetos não são mais os objetos banais, mas eles estão numa relação em que eles formam determinado significado. Né? Claro que é preciso citar a questão teórica, crítica, né? Entender realmente como aquele significado se daria. Mas é como se dissesse, os objetos de artes funcionam como palavras e letras que conseguem traduzir coisas da realidade. Então, os objetos de arte é como se ele tivesse um certo distanciamento da própria realidade. Tem os objetos banais e a obra de arte é como fosse a linguagem que, de certa forma, está no mundo, mas ao mesmo tempo representa o mundo. Inclusive, ele retorna lá para uma passagem lá para o Tractatus, né? Ele está criticando Wittgenstein, né? E depois ele vai para a obra que Wittgenstein critica lá, mas ele tem um aspecto de representação lá do Tractatus que de certa forma, colabora, né? Então, dá a impressão, às vezes, que ele está fazendo os remendos aqui e acolá, entende? Para construir a teoria dele. Poxa, infelizmente a gente não vai ter tempo para mais perguntas. O que eu tenho... Leonildo, você talvez possa responder as perguntas no chat para o Hugo, Ok, tranquilo. para o Rogério. Tranquilo. De tarde eu vou ter aula, eu não posso alongar muito agora amanhã. O Rogério fez uma pergunta, muito obrigado, Rogério, e o Hugo também. Você pode responder diretamente para eles. E veja que apresentar esses trabalhos em público também não significa que a gente vai responder todas as perguntas agora, né, ou ter todas as perguntas agora. Vocês se conhecem, né, o Jonathan Napoleão também pesquisa estética. Vocês estão no mestrado pesquisando estética, podem trocar e-mails e continuar essa conversa em outro momento, né? Podem aproveitar essas ferramentas aí, não precisa estar em Alagoas ou em Pernambuco, vocês podem marcar um momento para conversar um pouco, né? Ok? Muito obrigado,